Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões e assaltantes roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destrói, nem os ladrões assaltantes o roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos nos sentando e cantando mais uma vez o refrão do salmo. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada, por sua morada. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada, por sua morada. Meus queridos irmãos e irmãs, você que está aqui, quem está em casa nos acompanhando também, primeira missa do acampamento Sara e Tobias. Quero saber quem está vindo na Canção Nova pela primeira vez, levanta a mão. Que coisa boa. Posso fazer uma pergunta indiscreta? Tem algum marido, noivo ou namorado que veio sob ameaça? Se tiver, levanta a mão, não vou contar para ninguém. Esses dias o cara falou: padre, eu não gostava do senhor não. Já fiquei assim. Sou grande, me respeite, hein? Mas a minha esposa me obrigou a vir um dia, eu comecei a ouvir, ela ameaçou ele que não ia fazer sobremesa, mais e outras coisas mais que eu não vou falar, porque tem criança participando aqui. Ela ameaçou 6 meses de dor de cabeça, né? À noite, os entendedores entenderão. Aí ele veio participar e acabou, graças a Deus, gostando da Canção Nova, começou a acompanhar o padre, acompanhar toda a programação da Canção Nova, mas que bom, que legal, fico muito feliz. Os casais que vieram, as mulheres que vieram sós, com as amigas, os rapazes que vieram sós também, que alegria. Eu não vou falar sobre Sara e Tobias em si, porque talvez algumas pessoas nem saibam o porquê, né, do nome do acampamento, porque não é o tema da liturgia, e eu não tenho tanto tempo, mas só a título de introdução mesmo, a história de Sara e Tobias é muito linda, porque é a história de uma união santa, uma união que aconteceu através da oração, da pureza, da busca de Deus, da priorização de Deus na vida desse casal, né? E através do jejum, da oração, foram libertos ali de um demônio que perseguia Sara. Muito bonita a história, né? Ficaram 3 noites em oração, né? 3 dias e noites em oração e em jejum, antes de consumar o matrimônio. Muito bonita essa história que está no livro de Tobias, né? Depois, se você não conhece, vale a pena conhecer. Mas veja bem, gente,
Hoje o Evangelho fala de duas coisas muito importantes. Primeiro fala de onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Isso é muito... Santo Agostinho, comentando essa passagem, ele dizia que o coração da gente sempre ama algo, não tem ninguém que não ame. Tem uns que amam a Deus, outros que amam a cocaína, outros que amam o pecado, outros que amam o dinheiro. Mas Santo Agostinho dizia que a maior frustração do ser humano é quando ele inverte a ordem. Ele tira do trono que foi feito para Deus, né, o próprio Deus, e coloca outras coisas. Então, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O que a gente prioriza, o que a gente mais gasta tempo com aquilo, né, isso é o nosso tesouro. Talvez até... Dá um pouquinho mais de retorno da minha voz aqui para mim, se tiver alguém no áudio. Tem sim, está escondidinho ali. Talvez você diga assim, eu amo tanto a Deus. Quantos minutos do seu dia você gasta com Deus? Eu amo tanto a minha esposa, mas não tenho paciência de ficar do lado dela. Eu amo tanto os meus filhos, quanto tempo você gasta brincando com seus filhos? O maior bem que nós temos hoje em dia, a maior commodity, não é o dólar, nem o ouro, nem o euro, se chama tempo. Quer saber o que você ama? Veja com que você gasta o seu tempo. Tem gente apaixonada pelo celular, porque gasta muito tempo no celular. O brasileiro está entre os povos do mundo que gasta mais tempo no celular improdutivamente. Nós somos um dos povos do mundo que mais fica no Facebook, no TikTok, no Instagram. Né? Eu fico admirado como as pessoas têm tempo, né, para saber de tudo que acontece no celular. Tem gente que sabe as últimas fofocas católicas, estão, sabe, atualizados. Mas não tem tempo para rezar depois. Não tem tempo para fazer um exercício, para cuidar de si, né? Então, qual é o seu tesouro? Em que você investe o seu tempo? Em que você investe a sua energia? Tem muitas coisas que são boas. Óbvio, encontrar com seus amigos é bom, assistir um jogo é bom, jogar é bom, viajar é bom, mas o que está em primeiro lugar? O nosso coração foi feito para Deus estar no trono. Nós fomos feitos para que Deus seja o nosso tesouro. Veja bem, nós fomos feitos para funcionar assim. Quando nós fugimos dessa lógica, o funcionamento da nossa vida começa a ir mal, a gente começa a se frustrar, e a escolher outros ídolos, e a escolher outros culpados, e se sentir frustrado. Por quê? Porque uma alma que foi feita para o infinito, ela não vai ser preenchida com coisas finitas. Um coração que foi feito para a eternidade não vai ser saciado com aquilo que é transitório. Então, essa é a primeira provocação do Evangelho nessa missa, no acampamento Sara e Tobias. Aonde está o meu tesouro? O que ocupa a hierarquia do meu tempo? Em primeiro lugar. O que ocupa os meus esforços? É Deus? É a sua família? É a sua espiritualidade? Gente, me perdoe. Hoje em dia, ignorância é uma opção. Lá na década de 80, de 70, padre, eu não conheço o catecismo, eu não conheço Deus, eu não sei rezar, era compreensível. Hoje em dia, ignorância espiritual é uma escolha. Olha, eu vou dizer para ti, o que tem, graças a Deus, a Canção Nova tem canais no YouTube com todos os assuntos que você quiser. Tem padres, tem... Olha, eu estou lendo o catecismo e explicando esse ano inteiro, todo dia ao meio-dia, no meu canal, para ninguém falar, né? Nenhum padre me explicou. Gente, a gente está nadando, tropeçando em igreja no Brasil. Tropeçando em padre, é gente explicando, são canais católicos, é encontro para homem, é encontro para mulher, é encontro de cura interior, é padre baixo, é padre magro, é padre gordo, é padre careca, é padre de tudo quanto é tipo. Não gosta daquele padre, vai ter para o seu gosto, pode ter certeza. Né? Talvez você não goste, tem gente que fala assim, um dia uma pessoa me falou, eu achava que você era metido, mas eu nunca conversei com você. Como é que você sabe, como é que você tinha essa impressão, né? Mas enfim, talvez você não gosta do padre, do pastor, sei lá, se você não é católico assistindo a gente, muita gente que não é católica também, que é cristão, assiste a Canção Nova. Então não tem desculpa, a ignorância das coisas de Deus é uma escolha. O não crescer na virtude hoje é uma escolha. Porque se você falasse assim, padre, eu moro na Arábia Saudita,
por exemplo. Lá não pode andar com cruz, padre não pode andar com clégima, não é, né, eles não gostam, porque é o país sagrado do islamismo. Não tem igreja para eu confessar. Gente, só não confessa no Brasil quem não quer. Claro, talvez os irmãos padres poderiam ser mais dispostos em alguns lugares, pode acontecer que um ou outro não esteja tão disposto, mas o que você prioriza? O que você prioriza? Gente, eu lembro quando eu era jovem, que eu me encontrei com Cristo e comecei a seguir o meu caminho, quando eu sentia que eu precisava confessar, o padre não me escapava. Ele olhava para mim de longe e falava assim, já vem o Zandoná. Vou atender esse menino, senão ele não vai me deixar em paz. Se ele não me atendesse, no outro dia eu ligava na casa dele. Por quê? Porque o sacramento é importante para mim. O sacramento é cura. Eu preciso de Deus. Deus é o mais importante para mim. Então, se o padre é quem pode me dar o perdão de Deus pela confissão, eu vou ficar na cabeça dele. E hoje ainda fico, porque eu sou padre, mas eu não posso absolver a mim mesmo, né? Esses dias eu estava num avião, começou a remeter, né? E eu com aquela pose assim de que estava tudo bem, mas o coração... E a aeromoça me olhava, assim, com aquele olhar, aí um anjo esse padre, e eu, queria morrer. Já passou por isso no avião? Aí uma pessoa do meu lado, eu estou tão feliz de ter um padre aqui, se acontecer da gente cair, o Senhor nos absolve. Eu falei, e eu? Quem vai absolver? Não vou falar o que eu pensei, né? Eu também preciso confessar. Vira e mexe, tem um padre amigo que eu sempre confesso com ele, eu fico na cabeça dele. Eu já mando mensagem para ele, você está em Cachoeira, ele já fala, já quer confessar de novo? Eu falo, sim, quero. Preciso de Deus. Deus é uma prioridade para você? Sim ou não? Nossa, péssimo isso, como Moisés costuma dizer. Foi horrível, né, Moisés? Horrível. Você precisa de Deus? Então, meu amigo, busque a Deus. Deus precisa ser sua prioridade. Você sabe que no começo da minha caminhada, quem já ouviu meu testemunho pela Canção Nova sabe, eu antes de conhecer Cristo fui muito louco. Entrei em coma por causa de droga, fui expulso de escola, de time, cheirei tiner, éter, benzina, cloriforme, fumei maconha, fumei pasta base de crack, foi muito doido, fui expulso de escola. Mas quando eu vim para Deus, e olha, gente, eu fazia tudo para ter uma droga, tudo. E é interessante, tem gente que fala, mas você era jovem, você não é dinheiro. Gente, eu vou dizer para você, quando você quer fazer o que não presta, o diabo patrocina. Chega um que tem droga, chega um dinheiro aqui, você vende aquela época era casco de cerveja vazio, se vendia, né, aquelas garrafas, os mais antigos nem sabem o que é isso. Casco, tio, o que vai dizer, né? O que é isso, né? Mas naquela época tinha, né? Sei lá se tem ainda. Sempre dava certo, e eu fazia de tudo. E a minha dificuldade quando eu vim para Deus, porque as pessoas do mundo das drogas não deixaram de me buscar, de vir atrás de mim. Sabe por quê? Porque eu não andava com má companhia, eu era má companhia. Eu que fazia a festa acontecer. Eu que pulava o muro e fazia de tudo. Só que quando eu vim para Deus, eu entendi quem era Jesus, eu fui batizado no Espírito Santo, eu fui liberto das drogas, eu falei para mim mesmo, toda loucura que eu fiz para o mundo, eu vou fazer para Jesus. Claro, exagerei em algumas coisas, no início da caminhada, exagerei. Fui desequilibrado, digamos, fui. Mas eu tinha a mesma gana, a mesma sede de tudo aquilo que eu priorizei no mundo, nas festas, na bagunça, fazer para Deus. Então, gente, eu não medi esforço. Falaram para mim que eu tinha que jejuar. E eu era novo, não sabia. Só que não me explicaram como tinha que fazer. E eu trabalhava numa multinacional de elevadores, serviço até pesado na época. Mandei 5 dias de jejum. Claro, no almoço, né? À noite eu comia. Aí eu fui conversar com o padre falou, tá bom, mas... Você já pensou em sexta-feira? Sexta e quarta? Claro, tinha um pouco de exagero, tinha, mas imagina a alegria do coração de Deus, vendo um jovem querendo agradá-lo, querendo fazer para ele o que ele tinha feito para o mundo. Eu tinha feito para o mundo, gente. Eu fazia a festa acontecer. Então, eu falei, Deus é o primeiro lugar para mim. Jejuei 5 vezes por semana. Aí comecei a emagrecer muito, né? Aí o padre, era um padre italiano lá da minha paróquia, chegou e falou, Zandoná, vem cá, vamos conversar um pouquinho. É muito bonito o seu zelo, mas quarta e sexta. Nossa Senhora disse Medjugorje, quarta e sexta, tá bom. Quarta e sexta. Mas no jejum. Gente, eu era ousado para sair com as meninas, antes de Cristo, né, das bagunças. E quando eu vim para Deus, eu me tornei ousado. Eu vi um cara chapado na rua, quem lá da minha região sabe do que eu estou falando. Eu chegava no meio dos malucos e falava assim, posso rezar por você? E o cara, acho que via uns 3 assim, queria entender quem que eu era, né? Quando você está chapado, você vê umas 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Pode rezar, reza aí, tio. E rezava.
Botava a mão na cabeça no meio da rua, debaixo do poste, e rezava. Se o cachorro olhasse muito para mim, eu já pedi o batismo no Espírito Santo. Não tinha tempo ruim não. Mosquito vindo me morder, eu já falava, Jesus é o Senhor. O mosquito saía rezando em línguas. Por quê? Porque Deus se tornou o meu tesouro. Eu fiquei meio doido, fiquei no início, doido assim no bom sentido da palavra. Eu tinha chapado de maconha, de cocaína, de pasta base de crack. Eu falei, agora eu quero só viver chapado do Espírito Santo. Chapado do Espírito Santo. Você está entendendo, né? O que eu quero dizer. Por quê? Porque Deus se tornou o meu tesouro. Deus se tornou a coisa mais importante para mim. Antes disso, a minha meta era zoar, sair com as meninas, juntar um dinheiro para comprar um carro, plantar umas alfaces diferentes lá no fundo da minha casa, que a minha mãe descobriu que não era bem alface, depois era maconha, tadinha. Era a minha meta, mas depois que eu encontrei Jesus, a minha meta era Jesus. Eu não pensava em ser padre, eu não sabia que eu ia ser padre, mas eu queria Jesus. Eu queria ouvir Jesus, eu queria conhecer Jesus. Gente, quem é cristão e não se apaixonou por Jesus tem um problema. Seu cristianismo é muito fajuto. A sua religião é muito tradição. Você tem que se apaixonar por esse homem perfeito, como diz a carta de São Paulo aos Efésios no capítulo 4. É um homem perfeito. E ele tem que ser o seu tesouro. Sabe por quê? Se Jesus é o seu tesouro, você vai ser um marido perfeito para sua esposa. Quer o segredo para um casamento dar certo? É o marido e a mulher se apaixonar, não pelo vizinho, por Jesus. Meu amor, eu quero dizer para você que eu estou apaixonada. Eu mato, quem que é? Por você e por Jesus. Só que ele vem na frente. Aí você tem que olhar para ele e fazer assim, ó. Pode aplaudir, pode aplaudir. O casamento dá certo, o relacionamento dá certo quando a mulher, antes de ser apaixonada pelo marido, é apaixonada por Jesus. Quando o marido, antes de ser apaixonado pela mulher, é apaixonado por Jesus. Por quê? Porque o amor a Jesus e o amor de Jesus equilibra o amor humano. Você já percebeu que eu que sou padre, às vezes vejo isso acontecendo? A pessoa é casada e a mulher sufoca o marido, ou o marido sufoca a mulher cobra do marido, é aquele relacionamento pesado. Por quê? Porque ela está buscando nele, talvez, o que só Deus pode dar. Ele está buscando nela, talvez, pelas feridas da história dele, pelas traições que ele sofreu antes, pela falta da mãe, pela falta do pai. Ele está buscando nela um amor que ela não tem para dar. Então, quando ambos se apaixonam por Jesus, a vida adquire um novo sentido. Você é apaixonado por Jesus? Péssimo. É ou não é, cara de pau? Vergonha nessa cara, não? Olha, quem é apaixonado faz loucura, sim ou não? Quem aqui tem mais de 40 anos de casado? Levanta a mão com coragem, viu, homem? A mulher vai brigar com você, parece estar arrependido. Isso, obrigado. Esse dia eu vi, a mulher levantou a mão assim, o marido assim. Aí eu só vi ela fazendo assim, na costela dele, né? Então, olha, quando você era apaixonado, 40 anos atrás, faz tempo, né? Ele estava batendo uma bolona, né? Naquela época, ele estava com aquela barriguinha tanquinho, hoje a barriga dele é bujão, né? Ela toda bonitinha, hoje talvez a boca já está mais murcha. Mas quando a gente se apaixona, quando você se apaixonou por ele há 40 anos atrás, por ela, talvez você fez loucura. Antigamente tinha aquela coisa, né? Lá no sul tinha esse negócio de fugir, fulano fugiu com a fulana, né? E depois tinha que casar. Os mais antigos lembram disso, né? Imagina, largar a mãe e o pai para fugir. Umas loucuras, né? Que loucura você fez por Jesus até hoje? Olha, eu não sei se você é apaixonado por Ele, mas eu te garanto, Ele é apaixonado por você. E Ele te espera todos os dias no sacrário. Ele te espera todos os dias para te amar, para te curar, para equilibrar suas emoções, para curar o seu coração, para preencher os seus vazios, para colocar em ordem aquilo que está bagunçado, desequilibrado dentro de você. Que loucura de amor você fez por Jesus? Não, padre, sabe o que é? É que eu sou de caminhada,
eu estou há muito tempo na igreja, que Deus nos livre, Deus me livre como padre, de tornar-me frio no meu amor por Jesus e tíbio, só porque eu acho que eu sei alguma coisa, ou porque eu estou há tanto tempo na Canção Nova, ou como padre. Quanto mais velho, né, a relação, velha a relação, viu quem tem mais de 40 anos de casado aí? Não precisa levantar a mão agora não. Não deixa de dar uma florzinha para ela de vez em quando, uma rosa, levar ela para jantar, dizer para ele, você meu amor, está lindo, não tem mais tanquinho, tem bujão, mas eu ainda continuo escolhendo você, você é o amor da minha vida. Então o amor, quanto mais vai ficando, é que nem o vinho mais velho é melhor. A fermentação da uva vai acontecendo mais. Jesus falou dos odres velhos, do vinho novo, né? O vinho novo é melhor, Jesus falou. Vinho velho, perdão, é melhor, Jesus falou no final dessa parábola, para dizer que o nosso amor, à medida que ele vai aumentando a sua intensidade, a sua duração, ele tem que melhorar a sua qualidade. Então eu te pergunto, Jesus é o seu tesouro? Está cada vez piorando a resposta, hein? Eu acho que a pregação está surtindo efeito, você está questionando, né? Quais ídolos ocuparam no meu, no seu, no nosso coração o lugar de Jesus? É o dinheiro? É a vontade de controlar tudo? Não tem ninguém assim. A ansiedade passou longe dessa assembleia. A pessoa quer controlar tudo, quer ter tudo na mão. Ei, quem que é Deus nesse negócio? É você ou é Ele? Quem que está no trono do seu coração? E o que é pior, às vezes no trono do nosso coração estão as nossas feridas. Olha, você viu que Jesus começou falando hoje aqui, ele começou falando do tesouro, mas depois ele falou do quê? Responde, criatura. Você já esqueceu? Do olhar. Diga para quem está do seu lado, do olhar. Eu sei que você sabia, que você prestou atenção. Você só estava querendo testar se eu lembrava, né? Sei. Jesus falou dos olhos. E o que Jesus falou? Se o teu olhar é sadio, o teu corpo ficará cheio de luz. Mas se o seu olhar é doente, a sua vida vai se encher de escuridão. Então Jesus está falando do olhar. Agora eu vou dizer para você, enquanto Jesus não for o seu maior tesouro, o seu olhar vai estar na escuridão. Porque você não vai ver as coisas do jeito certo. E mais, às vezes o que está no trono do nosso coração, como eu dizia, são as feridas. As feridas da nossa história. E por isso a gente enxerga mal. Por isso nós enxergamos mal. E nós estamos no acampamento Sara e Tobias. Às vezes as feridas da nossa história estão no trono do nosso coração. Estão nos conduzindo. E por isso nós enxergamos o homem e a mulher de maneira errada, equivocada. Porque nós não deixamos Jesus curar as nossas feridas para ser o maior tesouro da nossa vida. Eu falava no Sorrindo para a Vida ontem, que esses dias eu atendi uma pessoa que me disse assim: padre, meu pai foi muito machista. Ele privilegiava o meu irmão, ele tratou eu e minha irmã com desdém, nós fomos criadas assim, assado. Aí hoje, eu não dou moleza para o meu marido, para o meu noivo. Eu trato ele mal, eu mostro que quem manda sou eu, não sei o que tem. Eu só fiz uma pergunta para a pessoa, sabe aquela pergunta que desmonta, que a pessoa não te responde? Eu só perguntei, você é católica? Ela, claro, padre, eu vou nas suas missas, assisto o senhor na TV, o seu canal no YouTube e tal. Você é católica, batizada assim? Quem que conduz o seu comportamento? As suas feridas ou o Espírito Santo? Ela ficou quieta. Porque eu disse para ela, o seu marido, seu noivo não é o seu pai. Ele não tem que pagar pelos erros do seu pai. E todas as vezes que você deixa a reação a uma ferida conduzir o seu comportamento, eu ajo assim com ele porque meu pai agiu assado comigo, você está sendo conduzida pela ferida e não pelo Espírito Santo. Isso se chama idolatria. Isso se chama colocar a ferida no trono do tesouro do seu coração e não Jesus. É como quando a mulher vê o homem como uma ameaça. Ele é uma ameaça, porque um dia um homem a traiu. Ei,
Nem todo homem é uma ameaça, viu? Tem homem que não tem nem coragem de ser isso, mas tem uns homens aí que só o pai, né? E todo homem, às vezes, começa a olhar a mulher como um objeto. Não é porque você viveu uma relação objetal, como dizia São João Paulo II, né? Que todas as mulheres esperam isso de você. Então, às vezes, o nosso olhar está deformado. E o nosso olhar, dizia São João Paulo II, é uma lente, nas catequeses sobre a teologia do corpo, é a lente com a qual a gente vê o homem e a mulher. O olhar da alma. E quando Jesus fala de olhar, veja bem, na linguagem bíblica, o olho representa a intenção interior, a forma como a gente enxerga a realidade. Você sabe que muitas vezes a gente pede para Deus assim: Senhor, muda minha vida. Sabe o que Ele responde? Deixa eu mudar o seu olhar. Porque quando Ele muda o seu olhar, quando Ele tira do trono do seu coração feridas, pecados, idolatrias, toda a sua vida muda. Mas se o seu olhar não muda, não adianta Ele te dar graças e bênçãos. Você, mesmo estando na terra prometida, vê tudo como se estivesse no deserto, no Egito. Porque o seu olhar está deformado. Então veja bem, olho na Bíblia significa discernimento interior. Olha só, o que dizia São João Crisóstomo, doutor da igreja: os olhos são as portas da nossa alma. Se a porta está corrompida, a alma vai sofrer uma invasão. A porta, como a gente vê, como a gente enxerga. Depois, São João Cassiano: o inimigo está observando por onde poderá entrar. Cabe-nos vigiar as portas. Qual que é a porta da alma? Jesus disse hoje? Os olhos. E você sabe que a palavra que Jesus usou falando de olho, no original do grego, era haplos. Não significava se o seu olho for são, mas o original do grego, haplos, significava simples. Se o seu olho for simples, todo o seu ser vai ficar iluminado. E o que significava simples? Não significava ingênuo, mas significava um coração unificado. Um olho simples, simplex, simples do latim, simplex quer dizer que tem uma dobra só, né? Que é direto. O olho simples, o olho curado é o olho que é centrado em Deus, que é fixado em Deus, que vê tudo a partir de Deus, que enxerga Deus em tudo e enxerga tudo a partir de Deus. Então esse é o olho simples. Agora, se o teu olho for mau, poneru do grego, perverso, corrompido, invejoso, tudo vai ficar escuridão na sua vida, tudo vai ser escuridão. Então veja bem, todo o nosso ser vai ficar em trevas. Então hoje Jesus está dizendo para mim e para você, nessa missa do acampamento Sara e Tobias: deixa eu curar o seu olhar, deixa eu redefinir as prioridades no seu coração para que você enxergue bem. E deixa eu curar, no caso da mulher, a sua forma de ver o homem, no caso do homem, a sua forma de ver a mulher. Porque nós estamos nesse acampamento, gente, também para trabalhar a cura do nosso coração. A cura da maneira como a gente vê, como a gente enxerga. Sabe, isso é muito importante. Então hoje é preciso se perguntar: como eu tenho olhado a minha história? Como eu tenho olhado? Como eu tenho olhado as pessoas, como eu tenho olhado para mim mesmo, como eu tenho olhado para Deus. É importante, sabe por quê? Porque o olhar, gente, o olhar ferido, o olhar mau, ele suspeita de tudo, ele vê ameaça em todos, ele se alimenta da inveja, ele só enxerga defeitos, ele nunca agradece. Agora o olhar curado, ele é centrado em Deus, ele procura Deus em tudo, ele interpreta tudo com caridade, ele não vê com inveja, com comparação. Olha o que São Gregório Magno dizia: quem purifica o olhar interior vence muitas tentações exteriores. Purificar o olhar interior, centrando-o em Deus. E olha, falando ainda da realidade do homem e da mulher, São João Paulo II, nas catequeses sobre a teologia do corpo, dizia o seguinte: que Deus criou o homem e a mulher para complementariedade. O que Deus disse lá no livro do Gênesis? Eu vou criar para você, Adão, uma auxiliar que lhe seja semelhante. Ela vai ser osso dos seus ossos, carne da sua carne. Lá no relato da criação em Gênesis. Só que depois do pecado original, a complementariedade se tornou o quê? Competição, divisão, acusação.
fruto do pecado original. Originalmente, Deus não criou homem e mulher para ver um ao outro como uma ameaça, nem para competir. Mas o fruto do pecado original foi o olhar distorcido. A rivalidade surgiu a partir do pecado original, porque Deus criou homem e mulher para competição. Mas foi o pecado original acontecer que Eva disse, olha, Adão disse, foi a minha mulher que me deu a maçã, e depois Adão se escondeu, virou aquela confusão. Só que veja bem, Deus criou homem e mulher não para acusação, mas para complementariedade. Deus quer que o homem veja a mulher não como objeto, mas como dom. Deus quer que a mulher veja o homem não como uma ameaça, mas como um aliado. Sabe? E Deus quer que homens e mulheres não se vejam como adversários nem concorrentes, mas como complementares. A mulher é uma bênção para o homem é uma bênção para a mulher. Seja o homem solteiro, seja o padre. Como nós padres somos abençoados por vocês mulheres, pelas minhas irmãs de comunidade aqui na Canção Nova. Como nós precisamos de vocês, o Padre Jonas dizia que nós precisamos do amor puro dos nossos irmãos na comunidade, né? E como os homens são abençoados pelas mulheres e as mulheres são abençoadas pelos homens. E como a gente precisa um do outro para ser equilibrado naquilo que Deus nos criou para ser. Sabe? Então veja bem, é preciso deixar Deus corrigir o nosso olhar, que muitas vezes está como lentes quebradas, vendo a realidade toda distorcida. É como se você olhasse diante de um espelho rachado. Se você olhar diante de um espelho rachado, olhar a sua face vai estar rachada. Mas o problema não é na imagem, na sua imagem, o problema é no espelho. O problema não é na imagem de Deus que é você, o problema é a visão que está distorcida. A imagem de Deus que é o outro. Então Deus quer homens e mulheres curados para viverem a comunhão, para serem testemunho um para o outro e para curarem um ao outro mutuamente. E o modelo, gente, o modelo é Maria e José. Deus quer mais homens como José. Deus quer mais mulheres como Maria, na pureza, na integridade, na alegria, na relação. Ser cristão não é ser um estranhão, tá? É ser um homem livre, é ser uma mulher livre. Ser padre não é ser uma pessoa fechada, é ser um homem que ama, que é amado, de maneira pura, de maneira íntegra, é viver os relacionamentos segundo Deus sonhou. Mas veja bem, Deus quer curar o nosso olhar. Deus quer curar o nosso olhar, sobretudo como dizia São João Paulo II, dessa objetificação, né? São João Paulo II dizia que o contrário de amar não é odiar, é usar. Às vezes nós olhamos o outro como um objeto, para me dar o que eu quero, para me dar prazer, e Deus hoje quer corrigir o nosso olhar. Deus hoje quer centrar o nosso olhar nele. Olha para quem está do seu lado e diga assim: começou o processo, meu irmão, deixa Deus curar. Diga para essa pessoa: começou a cirurgia. Fala para ela, deixa o Espírito Santo mexer. Ele quer curar o seu olhar. Ele quer curar as suas prioridades. Ele quer ser o tesouro do seu coração. Vamos ficar em pé, gente? Agora, faça-se a você mesmo essa pergunta: como está o meu olhar? Dirigido por Deus ou pelas minhas feridas? Dirigido pela palavra de Deus ou pelas ideologias? Dirigido pela vontade de Deus para mim? Ou pelos meus pecados, pelos meus limites, pelas desordens da minha história, da minha carne, da minha sexualidade, da minha vontade? Deus não está condenando nem você nem eu, mas Ele quer hoje colocar algumas coisas em ordem na nossa mente, no nosso coração. Ele quer hoje fazer essa cirurgia, usando a metáfora, claro, né? Através da ação do Espírito Santo nas nossas emoções, na nossa percepção de nós mesmos, dele e dos outros. Repita comigo: eu me abro, Espírito Santo. Eu me abro, Espírito Santo. Eu me abro à tua obra de cura. Eu me abro à tua obra de cura. A tua obra de transformação. A tua obra de transformação. Vem curar o meu olhar. Vem curar o meu olhar. A maneira como eu me vejo. A maneira como eu me vejo. A maneira como eu vejo as pessoas. A
maneira como eu vejo as pessoas, a maneira como eu enxergo Deus. a maneira como eu enxergo Deus. Vem, Espírito Santo, Vem, Espírito Santo, curar as feridas da minha história, curar as feridas da minha história, com relação ao masculino, com relação ao masculino, com relação ao feminino. com relação ao feminino. Vem curar os traumas da minha infância, Vem curar os traumas da minha infância, a minha autoestima, a minha autoestima, que talvez esteja tão machucada, que talvez esteja tão machucada, porque eu não me vejo porque eu não me vejo como o Senhor me vê. como o Senhor me vê. Muitas vezes, Senhor, Muitas vezes, Senhor, eu não consigo me enxergar como o filho amado que eu sou, eu não consigo me enxergar como filho amado que eu sou. e eu acabo trocando E eu acabo trocando a minha identidade a minha identidade de filho amado de filho amado pelas minhas feridas, pelas minhas feridas, pelos meus pecados, pelos meus pecados. e eu acredito na mentira, E eu acredito na mentira, que eu sou o meu pior, que eu sou o meu pior, que eu sou as minhas que eu feridas. sou as minhas feridas. Mas isso não é verdade. Mas isso não é verdade. A minha identidade é de filho, A minha identidade é de filho amado, é de filho amado, é de filho querido. é de filho querido. E hoje eu quero centrar E hoje eu quero centrar o meu olhar, o meu olhar, o meu tesouro, o meu tesouro, somente em Ti, Senhor. somente em Ti, Senhor. Vem ordenar minhas emoções, Vem ordenar minhas emoções. vem purificar e curar os meus afetos, Vem purificar e curar os meus afetos. vem colocar em ordem a minha mente. Vem colocar em ordem a minha mente. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, de todos os vícios, de todos os vícios, de todos os ídolos, de todos os ídolos, de todos os falsos tesouros de todos os falsos tesouros que eu fui colocando que eu fui colocando no trono do meu coração. no trono do meu coração. Converte o meu olhar, Converte o meu olhar, converte as minhas prioridades, converte as minhas prioridades, converte a maneira como eu enxergo os outros, converte a maneira como eu enxergo os outros, e batiza-me no Teu Espírito Santo, e batiza-me no Teu Espírito Santo, curando o meu interior, curando o meu interior, curando a minha memória, curando a minha memória, curando as minhas lembranças dolorosas, curando as minhas lembranças dolorosas, o meu medo de amar, o meu medo de amar, de ser amado, de ser amado, de me relacionar, de me relacionar, os meus recalques, os meus recalques, as minhas as feridas. minhas feridas. Vem curar, Espírito Santo. Vem curar, Espírito Eu quero Santo. ser livre para amar. Eu quero ser livre para amar. Eu quero me tornar a bênção Eu quero me tornar a bênção que Deus me criou para ser. que Deus me criou para ser. Batiza-me, Espírito Santo. Batiza-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Enche-me, Espírito Santo. Cura-me, Espírito Santo. Cura-me, Espírito Santo. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Vamos levantar os nossos braços e vamos cantar com os nossos irmãos. Cura-me, Senhor, no Teu Espírito, pois meu coração ferido está. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor, no Teu Espírito, pois meu coração ferido está. Vem, ó água viva, vem. Levanta os seus Ó braços. água viva, Canta isso com força. Ó água pura. ó água pura, fecundar meu coração. Vem. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito. Cante. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito. Mais forte. Pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta Braços está. erguidos. Vem, ó água viva.
Só você, vem, ó água viva, quero ouvir forte. Força. Vem, ó água viva. Vem, ó água pura, transformar meu coração. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém.